Olá, boa noite. Alô, boa noite, professor Tejon. Como vai, doutor Querubim? Prazer estar com vocês aí nesse mundo do direito agrário, hein? Isso. Antes de eu iniciar aqui, eu quero fazer uma saudação especial a todos os colegas agraristas que estão aí entrando para assistir essa live, certo? Quero fazer uma saudação especial ao professor Tejon, inclusive dizendo que o professor Zibete escreveu uma carta de saudação ao senhor, mandando dizer que o senhor é um dos mais destacados agraristas desse país. Não sei se o senhor já alguma vez utilizou esse termo, mas o agrarista é aquele profissional que tem o vínculo com as ciências agrárias, com o agronegócio. Então, o senhor, para nós, é um grande exemplo de agrarista, pessoa que trabalha pelo agro, pelo bem dos produtores rurais e, com certeza, um grande patriota, um grande brasileiro. Obrigado. Eu quero dizer que a iniciativa dessa live partiu da nossa presidente da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da UBAL, a Roberta Mello, também com o apoio de toda a Comissão das Mulheres Agraristas. Elas pediram, mas eu vou lhe contar agora um segredinho, elas ficaram com vergonha de falar nessa primeira, e pediram para, vamos fazer uma live então da UBAL, então tá certo. E como a UBAL não tem um perfil específico no Instagram e já tinha uma sequência de vídeos, a gente resolveu fazer pelo canal oficial da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas da União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAL, certo? Então, eu quero dizer que é uma honra estar aqui com o senhor tratando basicamente da discussão sobre essa importância da formação dos profissionais que atuam no agro, que isso também vai dar reflexo naquilo que o senhor é o maior expert do país, que é a questão da comunicação social do agro, a questão do marketing, da divulgação do agronegócio brasileiro. Eu creio aqui que todo mundo conhece o professor Tejon, mas para quem ainda não conhece, eu só posso dizer o seguinte: é uma das maiores autoridades das áreas de gestão de vendas, marketing, agronegócio, liderança, motivação e superação humana, com mais de 30 obras publicadas, uma referência brasileira e internacional. Inclusive, todo mundo no agronegócio, no ramo do direito, fala o antes, o dentro e depois a porteira, e são termos didáticos criados pelo professor Tejon. Então, professor Tejon, seja muito bem-vindo ao UBAL lhe saúda e muito obrigado a todos que estão assistindo conosco. Olha, agradeço muito, mas olha, eu recebi também muitas manifestações de que estaria aí com vocês, viu? Vocês também são muito famosos, respeitados acima de tudo. Recebi, nossa, você vai estar lá com o professor Querubim, com o pessoal. Olha, parabéns, viu? Vocês têm também uma coisa que é fundamental, já que nós começamos a falar aí do mundo da comunicação, fundamental, que é a reputação, né? A imagem que o emissor da mensagem possui. Isso já é praticamente 80% do êxito, depende muito da imagem percebida, da reputação do emissor. E como curiosidade para todos os nossos amigos aqui neste domingão, nós fizemos uma pesquisa. Eu solicitei a uma empresa europeia que fizesse uma pesquisa e ela fez de graça uma contribuição, a On Global Strategy, lá de Portugal, uma pesquisa de percepção de marcas, com a seguinte preocupação: qual é o nome e em nome de quem o agronegócio poderia fazer comunicação para o mundo, para o Brasil, e não sofreria de saída, né? Isso que nós estamos comentando aqui. De saída, mas isso aí tem interesse desse. Isso aí tem interesse daquele. Qual é o nome que seria o nome de melhor reputação e credibilidade? E o pessoal fez essa pesquisa, nós fizemos um ranking de 16 nomes, marcas diferentes, e apareceu uma coisa muito positiva. Agora, no dia 9, nós vamos estar divulgando melhor isso. A ministra já sabe dessa pesquisa. O nome que surgiu foi Embrapa.
Então, falando de comunicação e credibilidade, nós temos no Brasil uma instituição que seria a recomendada para assinar comunicações do Brasil. Porque sabe como é que é, né? Se você faz uma comunicação, depende da pessoa que está, da entidade que está assinando, mas isso aí está a serviço de A. Isso aí está a serviço de B. Isso aí tem ideologia C. Então, a Embrapa, né, fica aqui uma informação praticamente em primeira mão para todos nós, vocês e nós aqui, que ela foi a marca selecionada para poder falar em nome do agro, o que é muito legal. Nem sei, acho que a Embrapa não tem lá uma Embrapa Lei, uma Embrapa Direito Agrário, acho que eles não possuem. Mas, com certeza, esse campo que vocês estão envolvidos é fundamental. Eu estava, nessas quarentenas, a gente revê livros, revê a história da humanidade, né? A evolução efetiva humana se dá através das leis. A gente vê um grande salto na ciência exata, mas em ciências humanas, a diferença que tem do mundo de agora para o mundo de antes é a lei. É a Constituição, a lei. E onde não tem a lei estabelecida, dá encrenca, né? Que é o grande problema que nós temos na Amazônia. Um monte de terras sem regulamentação, sem regularização. Então, onde não existe a clareza da lei e a presença efetiva do Estado com a lei, ali só dá encrenca, só dá confusão, só dá ilegalidade, e aí vem mortes e tudo isso que não presta. Portanto, parabéns a vocês, a entidade que reúne o direito agrário, e a essas mulheres aí, não é? Essas mulheres estão cada vez mais tomando conta, liderando, né? E eu não sei não, né? Senão não vamos ter aí surpresas aí para várias posições de muitas entidades, cada vez mais com mulheres no comando. Mas um prazer estar aqui com vocês. Eu costumo dizer, professor Tejon, aproveitando esse ensejo que o senhor falou das mulheres, a gente tem vários exemplos aí que a mulher no agro, ela transforma a realidade, porque a mulher ela tem cabeça aberta para uso da tecnologia, da inovação. A mulher também ela tem uma gestão muito melhor do que os homens no geral, certo? E por muito tempo ela ficou na parte da gestão preterida, porque a gente sabe que o chefe de família que comandava a propriedade rural geralmente era um homem. E em alguns casos a mulher assumia só quando tinha o falecimento do marido, alguma coisa, mas desde aí já surgiu esses exemplos de boa gestão. Eu vou citar bem rapidamente o exemplo de uma colega aqui da UBAL, agrarista, Ana Paula Seixela, que a mãe dela, ela e mais duas irmãs assumiram a propriedade herdada do avô delas. E ela foi minha aluna, ela é do Rio de Janeiro, foi minha aluna em Porto Alegre, no curso de especialização em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio do IUMA. E a primeira coisa que ela fez foi estudar para aprender como é que fazia a boa gestão da propriedade. E hoje, a propriedade da família dela e da mãe dela é exemplo de boa gestão e de cuidado da lei. Cuidar da lei, respeito da lei, a segurança jurídica para quem produz e também algo bom em termos de cumprimento de normas ambientais, cuidado daquilo que a regulação determina, que é o caráter lícito da exploração da atividade agrária. É interessante, e nós estamos, neste ano, já indo para o 5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Então, temos ali um convívio com muitas mulheres, esse movimento surgiu, estamos no 5º ano, surgiu há 5 anos atrás, e a gente observa que elas são o que nós chamamos de aceleradoras da inovação. E com uma coisa muito interessante na característica feminina, muita preocupação com a sustentabilidade, muita preocupação com o bem-estar animal, né? Carmen Pérez, por exemplo, uma líder mulher desse movimento, sem o que nós não vamos conseguir mais ter negócios com o mundo. O mundo, doravante, pós-Covid-19, vem com uma pressão gigantesca de segurança alimentar, qualidade da originação, bem-estar animal, sustentabilidade, rastreabilidade. E as mulheres também são preocupadíssimas com sucessão, né, de uma maneira muito intensa. E eu diria que
a deusa da agricultura, a deusa Ceres. É verdade. Não é? Aliás, eu trabalhei na AgroSéries também muitos anos. A deusa da agricultura, a deusa Ceres. E olha, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, nas minhas experiências andando pelo interior do Brasil, principalmente em minifúndios, agricultura familiar, eu sempre vi ali as mulheres trabalhando intensamente, mais do que a média dos homens, tendo que fazer vários papéis. Elas só não podiam abrir a boca, como você falou. Mas agora que o mundo mudou, não é mais aquela coisa de 20, 30 anos atrás, além delas trabalharem intensamente, elas passaram a ter uma efetiva voz de comando. Isso é muito bom para o mundo. Né? Não é que mulher é melhor que homem, não tem essa história. Mas as mulheres carregam com elas um sistema biológico, né? Um ser humano, uma biologia que é diferente e é muito importante nesse mundo da biodiversidade cada vez mais, e elas têm efetivamente um olhar que, inclusive, professor Querubim, eu passei a observar nesse mundo de mecanização moderna, que não é mais máquinas, né? Você tem robôs, sensores, a agricultura digital. Eu passei a observar em algumas fazendas grandes, de grandes propriedades, operadoras, mulheres dessas máquinas com uma performance muito positiva na comparação com os homens, porque é uma coisa desse aspecto da alma feminina que os homens que observam bem vão reconhecer. A mulher tem uma capacidade de foco, né? Ela consegue ver o tal do fio de cabelo lá da música do Chitãozinho e Chororó. Então, o diálogo que elas terminam tendo com o robô, com essa mecatrônica, com esse mundo de TI, é muito interessante. Então, muito legal de estar aí, parabéns ao movimento todo das mulheres e que elas sempre, né, gostem muito de nós homens, entendeu? Não, sempre nos tratem bem, isso é muito importante, viu? E que trabalhamos todos em conjunto, né? Que nem o professor Zibete diz que no agrarismo geralmente tinham mais professores, palestrantes homens, e agora está na vez de caminhar com a perna masculina e a perna feminina junto, né? E aí, longe, vai fazer. Olha, e falando especificamente do direito agrário, professor Tejon, eu queria antes lembrar um conceito do professor Zibete que diz que o agrarismo, a sua transcendência, transversalidade de conhecimentos e a sua universalidade. Direito agrário tem a ver com alimentação, tem a ver com a regulação da atividade agrária, certo? E como o nosso amigo Francisco Torma, do AgroLei, diz, o direito agrário é um direito da vida. Alguns autores dizem que é o direito da paz, porque é a alimentação tal para o ser humano e também tem o papel de soberania estatal. E a UBAL tem essa preocupação de que o direito ele venha a servir não como entrave burocrático, que aí está uma grande problemática nossa, né, do brasileiro, de usar o direito como entrave burocrático, mas assim como uma ferramenta do desenvolvimento e da sustentabilidade. E a forma a UBAL enxerga o direito agrário no Brasil. Oi, voltou aqui. O senhor está me ouvindo? Agora estou. Oi? Agora estou. Agora sim. Está me ouvindo? Sim. Eu não sei se o senhor chegou a escutar. A visão da UBAL é promover a agrária como uma ferramenta de desenvolvimento e da sustentabilidade. Então, assim, a gente chegou agora no momento com relativo à questão da alimentação, certo? Onde criou, inclusive, um conceito novo em face da pandemia, que foi a essencialidade, certo? E ficou cada vez mais clara a demonstração da essencialidade da atividade agrária como produção de alimentos, de riqueza do país, certo? Então, assim, eu gostaria de perguntar para o senhor se isso aí, relativamente à questão da comunicação social, certo? A questão da pandemia, está correto ou não a gente dizer
que essa questão do critério da essencialidade foi benéfico para tirar esse equivocado entre separação entre campo e cidade. O que o senhor pensa a respeito? Deu uma cortada, professor. Agora, coisa que me parece que é gente importante quando passarmos a olhar essa questão do direito, né? Não é só envolve o conceito. Está me ouvindo? Está ouvindo? Alô? Oi? Deu uma cortada, agora estou. Alô? Alô, alô? Alô? Estou Então, ouvindo. uma coisa que me parece de imensa importância, passa até hoje aí, a mercados, acesso a mercados internacionais, né? Existem já corporações que querem se relacionar com produtores rurais que sejam exatamente cumpridores da lei, né? Você está cumprindo a lei onde você está, isso passa a ser um fator fundamental para as corporações terem elos comerciais com esses produtores. Então, nós vamos vendo uma expansão dessa visão de direitos, não só na questão da terra, na questão daquela parte mais primitiva da visão, mas no sentido de todo o relacionamento que envolve o compliance, que envolve a legalidade, né? Envolvendo sustentabilidade, envolvendo responsabilidade social corporativa, tudo isso passa a fazer parte do arcabouço de legal, né? Alô? Está ouvindo? Está ouvindo? Ok? Oi, estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Então, ouvindo. você Sim, conseguiu... eu passei agora a questão expandida, né? Inclusive sobre a responsabilidade da originação em todo o seu sentido de saúde. Saúde passa a ser o novo nome do agronegócio e a responsabilidade pela originação nasce nas produtoras, nos produtores no campo. Então, esse conhecimento do aspecto da legalidade passa a ser um quesito comercial, um quesito de marketing fundamental. Então, não tem como escapar a este assunto. E aí eu não sei o quanto, né, as nossas cooperativas, a rede de revenda, distribuidores, o quanto que as associações de produtoras e produtores, sindicatos rurais, eu não sei o quanto, e fica aqui uma pergunta, o quanto esta consciência da legalidade passará a ser questão de sucesso em acesso. Também a minha... Alô? Alô? Conseguiu ouvir? Alô? Alô, alô? Alô? Não estou... Estou lhe ouvindo. Oi, estou lhe ouvindo. O professor Tejon inventasse também da autorregulação do agronegócio. Se seria também o senhor fez uma proposta já num texto já há algum tempo, isso é muito relevante porque hoje a gente fala em simplificar, mas simplificar não significa deixar sem regra nenhuma, e sim tornar mais inteligente a aplicação da lei. E de que forma o senhor vê a autorregulação como um incremento até mesmo para essa situação agora pós-pandemia, uma recuperação maior da economia e, mais uma vez, o agro ajudando a economia nacional e desempenhando esse papel fundamental aqui no Brasil?
A autorregulamentação, eu considero, é um salto de responsabilidade humana. A ministra também concorda com isto, porque você e a sua marca, o seu frigorífico, a sua marca, a sua agroindústria, na relação aos supermercados, né? Tem hoje um desenvolvimento no Brasil do programa chamado RAMA, que é rastreabilidade e monitoramento de alimentos, com muitos produtores na área de frute. A responsabilidade, a autorregulação, a certificação, o selo, é importantíssimo que isso, né? Porque, caso contrário, você sempre aponta para... Ou em havendo qualquer problema, é muito fácil apontar o dedo para o governo. É muito fácil apontar o dedo para um determinado órgão. Então, você escapa da responsabilidade. Aliás, a coisa que eu mais condeno numa educação, numa sociedade, é a vitimização. Eu sou uma vítima porque o governo fez isso. Eu sou uma vítima porque aquele fez isso. Quando você se vitimiza assim muito, é porque você tem muita área de escape, de escapar das responsabilidades. Então, a autorregulamentação é importante. No mundo do marketing, no mundo da propaganda, nos anos 80, a publicidade brasileira decidiu criar o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação, para investigar, averiguar, cancelar determinadas comerciais, propaganda. Ou seja, esse setor decidiu criar um Conselho Nacional de Autorregulamentação. Eu creio que isso é fundamental em todas as cadeias produtivas, como acontece na Holanda. Professor Tejon, peço perdão que deu um probleminha ali, caiu, desconectou a internet enquanto o senhor falava. Vamos retomar então sobre a autorregulação. Essa hora tem muita competição nas redes. E Porto Alegre está a conexão da internet. Eu falava da importância da autorregulação, porque ela significa o comprometimento de uma cadeia produtiva, dos seus agentes. Essa coisa de ficar botando também tudo que vai dar errado, vai botar a culpa no governo, aí aparecem problemas, mas tem suborno, tem corrupção, e isso não explica, até porque doravante não vai ter mais desculpa. Ou você vai entregar um produto dentro do que a exigência legal do cliente quer, ou você está fora do mercado. Portanto, o mundo legal tem, pelo lado de quem compra, uma série de exigências, de rigores, de protocolos, né? E do lado de quem vende, ele tem que ser legal. Se ele não for legal, ele não vai poder estar no mercado. Portanto, esse termo legal, inclusive tem uma ação agora de pecuarista legal, né? Uma ação lá pelo lado da Amazônia, promovendo isso. Olha, o pecuarista legal não desmata. O pecuarista legal, ele cumpre a lei. E o cliente, ele quer a lei. Ele não quer a ilegalidade. Porque um cliente como o McDonald's, uma empresa desse tipo, qualquer problema que tenha na originação, o mundo cai em cima. As ONGs caem em cima. Portanto, eu diria assim, não adianta reclamar. Esse assunto, você tem que ser legal. Agora, onde não existe essa definição muito clara, esse problema de terras que nós temos no Brasil, não regularizadas, isso é um campo minado, é um campo precioso para o crime, né? E quem sofre? Sofre o legalizado. Então, em conversas com os nossos amigos da BAG, Marcelo, a gente tem falado isso. Olha, o mundo do legal pagará uma grande conta pela ilegalidade. Então, é necessário lei. Eu acho que, como disse no início da nossa conversa, do lado de ciências humanas, o que evoluiu é a lei. Porque nós ainda temos muitas alminhas humanas por aí, com muita vontade de barbárie, e a diferença é que é ilegal fazer barbáries, mas tem muita gente que, se você deixa, ele voltaria lá para os tempos do Coliseu de Roma. Então, é a lei que hoje significa a grande barreira da ética e do desenvolvimento moral. E como é difícil, hein? Como é difícil ter essa lei ser efetivamente cumprida. E uma das características da exploração da atividade agrária, enquanto atividade econômica, é que ela tenha que seguir a licitude do objeto, né?
produzir de acordo com as normas, com as exigências e tudo mais, mas eu acredito que hoje também tem muita necessidade de cumprimento, também vem da exigência dos consumidores. Quanto mais informação tiver os consumidores, mais eles vão começar a exigir e escolher entre um produto. Então, assim, cumprir a lei já é uma obrigação. Mas mais do que isso, hoje também ela vai passar a ser um selo, uma garantia de acessos a mercados. É assim como eu vejo também essa questão. E assim, gente, a lei é o fundamento. Eu tive agora acesso às exigências de todo o mercado comum europeu daqui para frente com relação à importação de alimentos. É uma obrigação, uma legislação efetivamente considerada. E não adianta reclamar. Agora, o que eu observo? Eu observo que o empresário que faz bem feito dentro da lei, ele se aprimora muito mais. E ele começa a obter, além da lei, derivados de qualidade, derivados de diferenciação muito ricos. Porque você passa a ter a obrigação de cumprir exigências. E a exigência, o que poderia parecer para alguns um incômodo ruim, para outros é um ótimo incômodo, porque nós somos o resultado dos obstáculos que transpomos. Portanto, estar legalizado é um patamar importantíssimo, muito mais competitivo. Precisando atuar dentro da lei. Agora, vocês atuam num campo que conhecem bem o crime. Né? Vocês conhecem bem o crime. Oi? E como vocês conhecem bem o crime, vocês também vão observar que grandes grupos organizados no crime, eles também precisam fazer um esforço desgraçado para atuar. A diferença é que, dentro da lei, nós temos o longo prazo a nosso favor. Fora da lei, por mais competitiva e competente que seja uma organização criminosa, ela não tem o longo prazo a serviço e a favor dela. E aí entram também julgamentos de valores, etc. Ou seja, atuar dentro da lei é a maior inteligência que você pode ter, porque a partir disso você se obriga a ser muito mais orquestrado, organizado, olhando coisas que você não olharia e, fundamentalmente, estabelecendo o que é o fundamento maior do marketing, o fundamento maior da venda, que eu aprendi com Antônio Secundino de São José, fundador da Agroceres. Ele dizia, se negociarmos honestamente com as pessoas, elas jamais nos abandonarão. Portanto, não tem saída fora da legalidade. E essa legalidade, né, que é uma legalidade que vai para o campo da sustentabilidade, vai para o campo da responsabilidade social, vai para o campo do detalhe de como você hoje faz a nutrição de uma planta. A nutrição de uma planta bem feita, ela significa você estar em conformidade com o compliance das organizações que estão dever de serem absolutamente legalistas. Portanto, o tema do direito agrário, eu não vejo o tema sendo muito discutido e debatido em fóruns mais amplos e genéricos. Eu creio que está na hora de trazermos este tema de uma maneira muito normal, dentro da visão de administração de agronegócio, dentro da visão de liderança do agro, de análises estratégicas do agronegócio. Por exemplo, o que o mercado comum europeu passa a exigir de fundamentos legais, o quanto nós aqui no Brasil temos feito um bom debate sobre esse ponto de vista do direito. Né? Do direito, inclusive o direito humano, o direito da alimentação, o direito, e aí vem aí, nossos amigos da proteína animal não gostam muito, mas vem aí uma mega tendência de alimentos de base vegetal. Portanto, nós temos aí uma visão de direito quando vai para a sustentabilidade e para a saúde humana, né, muito grande. Eu acho que a área de vocês deverá ficar muito mais percebida do que talvez ela tenha sido
ao longo da cadeia produtiva inteira, não somente no dentro da porteira, mas no antes, no dentro e no pós-porteira das fazendas. Exatamente, professor Tejon, e, e o direito agrário ele faz parte em todos os sentidos. Por quê? Porque ele regulamenta justamente a exploração da atividade agrária, e dentro da exploração da atividade agrária tem, por imposição da legislação agrária, todas essas questões envolvendo a sustentabilidade. Está participando agora, acabou de ingressar na nossa live o professor da Silva Mozibete, nosso presidente, a qual é um grande fã do senhor aqui, e o professor Zibete é um grande entusiasta da divulgação do direito agrário, e é dele essa noção justamente do conceito de agrarismo como doutrina que se caracteriza pela transcendência, transversalidade, conhecimento e universalidade. E o professor Zibete sempre fala que o profissional do direito tem que dialogar com o profissional técnico do agronegócio, e os profissionais do agronegócio têm que, por outro lado, dialogar também. E o objetivo maior é esse, é promover o país, promover a atividade agrária, promover justamente esse cuidado, essa proteção do produtor rural, certo? E, como o senhor bem falou, fazendo, cuidando bem, tendo uma boa legislação, uma boa aplicação dessa legislação, trazendo segurança jurídica para o essencial também para o direito agrário e a produção agrícola no... Alô, está ouvindo? Oi, está ouvindo, né? Eu estou ouvindo. Observe só coisas interessantes. Por exemplo, um grande drama que cada vez mais seremos cobrados é com relação à qualidade da aplicação de defensivos. Como usamos agrotóxico, como usamos antibióticos, por exemplo, no mundo animal. Isso vem aí uma pressão muito grande. Não é contra a ciência, não é nada contra a ciência, mas se você não aplica corretamente defensivos, você está usando a ciência erradamente. E aqui vem uma questão que até eu pergunto: de quem é a responsabilidade quando você usa erradamente, inadequadamente, por exemplo, esse assunto que é um assunto complexo, que é a proteção dos cultivos. A responsabilidade é de quem vende, a responsabilidade é de quem compra, o receituário é feito, ok? Mas a regulagem do pulverizador, a responsabilidade por não fazer sobrepassamentos, enfim, tem aí um campo interessante para uma observação de quem é a responsabilidade quando eu uso a ciência erradamente. É do produtor? É do vendedor? Ou é algo que os dois deveriam, sob o ponto de vista legal, chegarem a um entendimento? Não pode aplicar defensivos se não for corretamente. E aí, como é que faz? Como é que é o preparo dos operadores? Ou seja, tem aí um campo sobre autorregulação, um campo que entra um aspecto importantíssimo envolvendo a questão do direito e da responsabilidade. Aplicação correta de defensivos. No Brasil é usado em todas as lavouras. É importante, o Brasil é tropical, tem que ter essa ciência. Como fica a questão da responsabilidade, por exemplo, temas como esse, eu imagino que são temas que serão discutidos muito doravante, porque são detalhes e detalhes, né? A utilização de uma semente geneticamente modificada, se eu não faço a obrigação de fazer refúgio, eu não faço refúgio, eu estou ferindo, eu estou sendo ilegal, sim ou não, ou seja, vocês estão de fato num campo precioso, num campo em que eu espero que sejam muito úteis para a busca da autorregulação, autorregulamentação, códigos de ética, né, entre os agentes das cadeias produtivas, mas com certeza é necessário a visão interpretativa da formação de pessoas, advogados, nesse campo do direito agrário, né? Muito rico isso. Além da turma toda tem aí no campo do direito agrário, envolvendo as coisas todas que tem aqui na cidade. Imagine, esse mundo
da tributação. Ou seja, vocês têm um campo de trabalho gigantesco aí pela frente, eu acho. E só para complementar, aí, o senhor colocou o aspecto fundamental. A posição da UBAL sobre o uso de defensivos químicos, assim como qualquer outra tecnologia que impacta o meio ambiente e pode impactar até a própria saúde de quem está trabalhando ou reside em produto, é uso lícito, racional e responsável. Inclusive, o senhor perguntou de quem é a responsabilidade. Aí de acordo com o direito, a gente tem toda uma análise de responsabilidade, mas o que falta hoje, inclusive, discutir é também a responsabilidade dos profissionais técnicos, porque o defensivo, assim como um remédio, o que acontece? Depende da dose e o uso certo para cada doença, digamos assim, né? Ninguém pode sair, ou pelo menos não é aconselhável a gente sair se automedicando, né? E a gente vai buscar um médico, o médico é o... E no campo da agricultura, o papel do médico cabe ao agrônomo. Então, assim, a gente tem que cobrar também desses vários agentes, desses vários profissionais, esse aspecto profissional e responsável. Inclusive, eu acredito muito que a próxima revolução que a gente vai ter vai ser a revolução da gestão, porque quando a gente avançar num maior profissionalismo também de quem explora, esses problemas vão cada vez se tornar mais escassos e, com certeza, a gente vai ter, inclusive, ganhos de qualidade e maior produtividade no agronegócio brasileiro. A gente ainda tem... Eu sou um entusiasta nesse sentido, a gente ainda tem muito o que avançar e muito trabalho para fazer. E o papel do agrarista está, nesse sentido, também em auxiliar esse produtor rural, auxiliar esse contexto todo do agronegócio, porque a gente tem que trabalhar em prol da nação. Então, mais uma vez, é o agro dando um bom exemplo. A gente tem um papel muito importante, desempenha um papel fantástico, mas ainda tem muito campo para avançar, professor Tejon, assim como a gente enxerga. Olha, uma coisa importante que quero deixar aqui de recado para vocês, uma mensagem para vocês, nesse mundo agrarista, né? Compreendam, doravante, o sinônimo de agronegócio será saúde. O elo será total com a saúde humana. Portanto, a expansão dessa visão do direito agrário, ela vai até o consumidor final de alimentos. Ela passará por toda a cadeia de valor, por nutrição, por tudo o que significa saúde. Saúde humana, saúde animal, saúde vegetal, saúde ambiental, saúde da lucidez, inclusive, da sensatez do produtor rural, e ele estará totalmente vinculado às cadeias produtivas, à ciência que o antecede. Portanto, tem aí o direito agrário nas relações dele com a tecnologia que o antecede, tem o elo dele com aquilo que vem depois da porteira, que é com toda a parte da logística, com toda a parte de armazenamento, de agroindustrialização, né? De todo o mundo de serviços. Portanto, tem um campo de expansão da visão em que agrarista está vinculado à saúde humana. O agrônomo não é mais só o médico da planta, ele é o médico do consumidor final também. O veterinário não é só mais o médico do animal, o zootecnista dos bons tratos. Há um vínculo imenso com saúde humana. Portanto, nós vamos assistir uma responsabilização total do agronegócio vinculado à saúde humana. E isso exigirá necessariamente contratos, visões, acordos, regulamentações, autorregulamentações e debates do ponto de vista do que significa o certo, o errado, do ponto de vista do direito, onde um elo da cadeia produtiva está invadindo injustamente, num unfair, o que o antecede, como é que essas relações também entre produtores rurais e as agroindústrias precisam ser orquestradas. Isto tudo é um campo fantástico da lei. Já se estudava isto em Harvard agora, onde o nome do agronegócio era um health system,
E com o Covid-19, isso passa a ser efetivamente um negócio que nem pode mais ser chamado só de agronegócio. É um agro-system de saúde, desde a semente, da originação, até o prato, até o consumidor final. E uma coisa que é necessário reconhecer, o setor agroalimentar planetário vive um clima de desconfiança. Covid-19 nasce de um péssimo mercado de alimentos, nascido de 60, 70 anos atrás, onde 50, 60 milhões de pessoas morreram de fome na China. Aí se desenvolve esse tipo de cultura. No Brasil também temos essas coisas de comida de animais vivos, com mortes. Isso tudo gera o que gerou. E agora nós vamos passar a ver que nós vamos ter que tomar um cuidado com a qualidade da alimentação, não só para quem tem dinheiro para comprar. Nós vamos ter que estar preocupados com como é nutrido o ser humano da base da pirâmide. Aqueles 2, 3 bilhões de pessoas do planeta que vivem numa situação de pobreza para miséria extrema. Então, tudo isso vai envolver, inclusive, uma visão de direitos com relação à filantropia. Onde estará o direito? Eu preciso assegurar que um cidadão pobre de uma tribo de Botsuana coma corretamente. Por quê? Porque senão vira, mais cedo ou mais tarde, um Covid-19. A segurança planetária tem a ver com esse aspecto da saúde do alimento. Isso é um campo de expansão do olhar, da visão do direito agrário para além das porteiras das fazendas, com certeza um campo extraordinário para todos os profissionais. Especialmente a parte da sanidade animal, né, que vai ser a grande cobrança, já está sendo a grande cobrança, né? Professor Tejon, a gente vai se encaminhando aqui para o final da live. Eu gostaria, como amanhã começa uma nova semana, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo aqui, certo? E depois eu quero finalizar lhe fazendo um agradecimento final em nome da UBAL, tá bom? Ótimo, olha, eu fico muito feliz aqui neste domingo de ter essa conversa com vocês. Acho que tem que ser ampliado isso, precisa ser mais corrente este assunto, e sem mitos, inclusive. Autorregular, como é que fazemos para autorregular? Mas isso precisa de um apoio de profissionais que conheçam a interpretação da lei. Neste momento, aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento de conflitos, né? Um momento não agradável, ruim, né? Além de Covid-19, o sentimento pelo que acontece com as pessoas, nós estamos vivendo um momento de conflitos, um momento de destilação de ódio. O que eu deixaria é que possamos olhar o Brasil sob o ponto de vista da lei, da legalidade. O Brasil tem Constituição, o Brasil tem lei, o Brasil tem ótimos seres humanos que conhecem e interpretam muito bem a nossa legislação. Eu acho que precisaríamos botar aí uma certa água nessa fervura dos ódios, das acusações e uma responsabilidade grande com relação ao uso das redes sociais, né? O uso das redes sociais por uma forma de ódio, uma forma de bullying, ela é pior. Pode ser que ela esteja educando crianças desta geração, juventude desta geração, para um uso tenebroso e da pior espécie, da pior propaganda que você pode fazer, que é a desumanização do outro. Então, era importante que, neste momento, toda a categoria de profissionais e de pessoas que envolvem o mundo do direito, realmente, olha, gente, nós temos que botar o país num caminho direito. Vamos parar, vamos botar água na fervura, vamos parar de agredir, de ódio, porque a gente sabe no que isso dá. E o agro brasileiro é o que tem salvado a economia, por enquanto, não é? Se não tivesse o agro, muita gente aí que está falando, e querendo fazer um monte de coisas por aí, não ia ter condição de receber sua aposentadoria, e nós temos que tomar cuidado. A reinicialização econômica do Brasil exige um planejamento estratégico de todas as categorias, de todas as cadeias produtivas brasileiras, e aqui, a partir desse nosso diálogo, necessariamente com uma interpretação da legalidade, sem dúvida alguma, porque para falar para o mundo,
nós vamos precisar falar sob a voz da legalidade. Grande prazer de estar com vocês, do grupo feminino que me convidou, fico muito contente. Estaremos juntos no Congresso Nacional das Mulheres, que será virtual, né? Mas com certeza aí o casamento perfeito de homens e mulheres é o fundamento que leva a humanidade ao futuro com evolução. Evolução humana, e a lei é um aliado importantíssimo disso. Então professor Tejon, foi uma grande honra, uma satisfação, assim, muito bom ouvir o senhor sempre tem algo para nos acrescentar, foi muito boa a sua fala, eu quero de coração, assim, em nome da UBAL, da Comissão das Mulheres Agraristas, também, lhe agradecer, dizer que a UBAL está de portas abertas para o senhor. Faço o convite também para que o pessoal que está nos acompanhando aqui, que acesse a página do professor Tejon, que é tejon.com.br, conheça mais o trabalho do professor Tejon, acompanhe ele nas redes sociais, porque a gente sempre tem um pouco mais para aprender com ele, esse grande ser humano, pessoa fantástica e um dos heróis do agronegócio brasileiro. Então, professor Tejon, muito obrigado pela sua participação, pela sua generosidade de estar aqui hoje junto com a UBAL. Muito obrigado. Obrigado aos professores e vocês todos, viu? Estamos aqui à disposição. Um forte abraço e conosco. Até mais. Tchau.